A próxima Copa do Mundo será realizada em 2022 e o país que sediará a competição é o Catar. Excepcionalmente nesta edição, o Mundial será realizado no final do ano, entre os meses de novembro e dezembro, e o motivo é por conta das altas temperaturas do verão no país no meio do ano. A Copa do Mundo é cheia de histórias e recordes curiosos, além de feitos e façanhas que são bastante difíceis de serem alcançadas, como por exemplo, o recorde de 3 títulos do Rei Pelé, ou os 16 gols marcados por Miroslav Klose, número esse que faz dele o maior artilheiro dos mundiais. 4 jogadores detêm o recorde de 5 Copas do Mundo disputadas, sendo que o primeiro a alcançar esse feito foi o goleiro mexicano Antônio Carbajal, presente nos mundiais de 50, 54, 58, 62 e 66. O segundo foi o alemão Lothar Matthaus, que jogou as Copas de 82, 86, 90 quando foi campeão, 94 e 98. O terceiro foi o goleiro italiano Gianluigi Buffon, presente nas edições de 98, 2002, 2006, 2010 e 2014. Já o quarto e último a alcançar essa histórica façanha foi o zagueiro mexicano Rafa Márquez, que jogou as Copas de 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Nenhum desses jogadores conseguiram balançar as redes em 4 ou 5 mundiais diferentes, já que 2 deles são goleiros e um é zagueiro, e o que chegou mais próximo disso foi Lothar Matthaus, que fez gol nas Copas de 86, 90 e 94. Assim como apenas 4 jogadores disputaram 5 edições de Copas do Mundo, também foram apenas 4 os que conseguiram marcar gols em 4 mundiais diferentes, e um desses jogadores foi o Rei Pelé. O atacante do Santos jogou 4 Copas do Mundo, e como já mencionado, ele foi campeão em 3 delas. A primeira em 1958, quando tinha apenas 17 anos, e nesta edição, o garoto balançou as redes 6 vezes em 4 jogos disputados. Em 1962, Pelé só entrou em campo nos 2 primeiros jogos, já que sofrendo uma lesão contra a Tchecoslováquia, ficou de fora do restante da campanha. No jogo de estreia contra o México, foi do Rei o segundo gol da vitória por 2-0. Na fraca campanha do Mundial de 1966, quando o Brasil não passou da fase de grupos, Pelé fez um dos gols da vitória de 2-0 contra a Bulgária na estreia, a única vitória canarinho naquela edição. Em 1970, aos 29 anos de idade, Pelé disputou sua última Copa do Mundo, e o desempenho foi o melhor possível, já que foi titular em todos os jogos da campanha do Tri, além de ter balançado as redes 4 vezes, tendo inclusive marcado um gol na final contra a Itália. Somando todas as edições, o Rei marcou 12 gols em 14 jogos disputados. Da mesma geração que Pelé, o alemão Uwe Seeler, um dos maiores ídolos da história do Hamburgo, único clube que defendeu por toda a sua carreira, marcou gol nos mesmos mundiais que o brasileiro, e nos 5 jogos que entrou em campo em 1958, o atacante balançou as redes 2 vezes. Em 1962, dos 4 gols marcados pela seleção da Alemanha Ocidental, 2 foram do jogador. Em 1966, a Alemanha foi finalista contra a Inglaterra, que era o país anfitrião, e na campanha do vice-campeonato, Seeler, que foi titular em 6 jogos, balançou as redes 2 vezes. Em 1970, a Alemanha Ocidental chegou até as semifinais, quando acabou eliminada pela Itália. E novamente titular durante toda a campanha, Uwe Seeler, que na época tinha 34 anos, marcou 3 gols nos 6 jogos disputados pela sua seleção. No total, o jogador disputou 21 partidas em Copas do Mundo e marcou 9 vezes. Nascido na Polônia, mas naturalizado alemão, Miroslav Klose foi mais um que balançou as redes em 4 Copas do Mundo diferentes, sendo que a primeira foi a de 2002. Na época, com 24 anos, o atacante foi titular em todos os 7 jogos da Alemanha, e ao todo marcou 5 gols. Em 2006, a Alemanha, que era o país anfitrião, não conseguiu chegar na final, já que foi eliminada nas semis pela Itália, e o que serviu de consolo foi o 3º lugar conquistado sobre Portugal. Assim como em 2002, Klose também foi titular nos 7 jogos da Alemanha em 2006, e mais uma vez balançou as redes 5 vezes. Na Copa de 2010, novamente a Alemanha chegou nas semifinais, e o algoz nessa fase foi a futura campeã Seleção da Espanha. Dos 7 jogos disputados, Miroslav Klose esteve em campo em 5 deles, e nesse Mundial o jogador marcou 4 gols. Em 2014, a Alemanha voltou a vencer a Copa do Mundo depois de 24 anos, e a seleção superada na decisão foi novamente a Argentina. Alternando entre titularidade e banco de reservas, Klose esteve em campo 5 vezes, e os 2 gols marcados no Mundial do Brasil fizeram do atacante o maior artilheiro da história das Copas, com 16 gols em 24 jogos.
Cristiano Ronaldo atualmente está com 35 anos, e 2022 muito provavelmente será sua última Copa do Mundo. Afinal, o jogador estará com 37 anos e já caminhando para a aposentadoria. Ao lado de Pelé, Ove Seeler e Miroslav Klose, o português foi o quarto jogador a marcar gol em 4 Copas do Mundo seguidas, e se realmente ele estiver presente em 2022, terá a chance de se isolar como o único a fazer gol em 5 mundiais diferentes. A primeira Copa de CR7 foi a de 2006, quando foi titular em 6 dos 7 jogos disputados por Portugal, e o único gol marcado pelo jogador naquela edição foi contra a seleção do Irã na fase de grupos. Em 2010, Portugal parou nas oitavas de final, quando foi eliminada pela seleção da Espanha, e nos 4 jogos disputados, Cristiano marcou apenas um gol, que foi na goleada de 7-0 sobre a Coreia do Norte. Em 2014, Portugal não passou da fase de grupos, tendo perdido um jogo, empatado outro e vencido apenas um. E nessa única vitória, que foi sobre a seleção de Gana, Cristiano Ronaldo balançou as redes. Campeã da Eurocopa em 2016, Portugal chegava com certo favoritismo para vencer a Copa do Mundo na Rússia, já que tinha feito uma excepcional eliminatórias e também tinha Cristiano Ronaldo em grande fase. Porém, o máximo que Portugal conseguiu chegar foi nas oitavas de final, quando acabou eliminado pelo Uruguai, e o desempenho de CR7 até que foi honroso, já que marcou 4 gols nos 4 jogos disputados, sendo que 3 deles foram no jogaço contra a Espanha logo na estreia. Até o presente momento, o Gádio tem 7 gols marcados em 17 partidas em Copas do Mundo. E aí galera, vocês acreditam que Cristiano Ronaldo vai estar presente na Copa do Catar e se isolar nesse recorde? Não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários.